Bom, vamos falar do filme, do livro Blade Runner, obra que faz parte do universo cyberpunk. Eu digo obra porque o livro e o filme são verdadeiras obras mesmo. Então, vamos nos aprofundar um pouco nisso aí. Uma das principais características desse gênero é o ambiente sombrio, tecnológico, com baixa qualidade de vida das pessoas que vivem em megalópolis, dominadas pelas corporações privadas. Um rápido passeio por São Paulo ou Tóquio, podemos ter uma noção do que são essas cidades. Cidade com tecnologia avançada, mas com pessoas cada vez mais pobres, doentes, esgotadas mentalmente, depressivas. Cyber vem de tecnologia, coisa cibernética. E punk é nada mais que pichações, protestos, gritos de marginalizados através de movimentos, de expressões. Um vídeo muito bom que ilustra esse conceito de cyberpunk é o porquê o Japão é tão cyberpunk, que está no canal que eu vou deixar aqui o link da descrição. É um canal de um rapaz que é brasileiro e que vive na cidade de Tóquio, justamente por gostar muito desse conceito e gostar muito das cidades que trazem esse conceito de cyberpunk. Apesar de Tóquio não ter o elemento cibernético de cyber, ela tem pouco elemento de punk, porque tem muito poucas pichações, diferentemente de São Paulo. Claro, o Japão não enfrenta questões de desigualdade social igual São Paulo, por exemplo, enfrenta, igual as grandes cidades do Brasil enfrentam. Porém, o Japão ele passa por uma questão mental mesmo, sabe, de escolha do próprio japonês de cada vez ficar mais isolado, morando em espaços cada vez menores. O asiático está passando por isso, eu acho que isso está cada vez mais se espalhando pelo mundo. A escolha de ficar sozinho, a baixa natalidade desses países desenvolvidos, e entra como uma questão cyberpunk também. Estava conversando com meu irmão esses dias sobre como os ambientes que proporcionam uma coletividade social maior estão cada vez mais vazios, como o cinema, por exemplo. Porque as pessoas estão cada vez mais presas nas suas telas de celulares, nas suas telas de computadores. O cyberpunk surgiu na década de 80, né? E as obras cyberpunk sempre acontecem no futuro próximo, né? 50, 100 anos no futuro no máximo. E uma das marcas mais importantes do gênero é que os autores tentam prever o futuro da forma mais pessimista possível, né? Eles pegam todos os problemas da sociedade atual e extrapolam ao limite, né? Eles pensam meio que se tudo continuar dando errado do jeito que está dando hoje, né? Como vão ser as metrópoles daqui a 50 anos. O cyberpunk é meio que uma forma de alertar as pessoas dos problemas que a gente pode ter que enfrentar no futuro, se a gente não mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, tanto em questões sociais quanto em questões tecnológicas. Justamente por acontecer no futuro, né, as histórias cyberpunk também cogitam muito sobre os avanços da tecnologia e como ela vai se tornando cada vez mais invasiva e aos poucos até saindo do controle dos homens, né, levantando questões filosóficas, existenciais sobre o que pode ou o que deve ser considerado um ser vivo ou não, né, inteligências artificiais, robôs, consciências digitalizadas, né, coisas assim. Então o cyberpunk descreve geralmente um futuro sombrio, né, um futuro depressivo, distópico, onde quase tudo deu errado, né? Começando pelo livro, o livro situa-se em uma era ao qual ficou insustentável viver na Terra devido à alta poluição e radiação dispersa pela guerra. Parte da humanidade vai para outro planeta, colonizando Marte com o auxílio de androides, fabricados por empresas privadas. Esses androides são tão bem construídos e tão avançados tecnologicamente que não se sabe ao certo se eles são humanos ou máquinas. Então, diante disso, testes são feitos com suspeitos de serem androides. É engraçado porque o teste tem como principal base a empatia, sentimento ao qual diferencia humanos
de androides. E é justamente numa sociedade que está degradada pela falta de empatia. Há 3 divisões muito bem delimitadas nessa sociedade. Homens considerados normais, como o agente Deckard, que é o protagonista do livro e do filme também, que vive na Terra por causa de trabalho. Ele vive, no livro ele vive com a esposa dele na Terra. Há também os cabeças de galinha, ou no politicamente correto nesse universo, são os especiais, como o personagem JF Zidori, que foram testados e verificados com o QI abaixo da média para emigrar para Marte. Se assemelhando muito com a frase que eu ouvia na escola quando era mais novo, nas aulas de informática. Se você não aprender computação, se você não acompanhar um sistema tecnológico, ficará para trás. Provavelmente, meus pais ouviram isso na época em que a datilografia estava em alta. Também tem os androides, seres criados para o trabalho braçal na colonização de Marte. Tudo começa a dar errado quando os androides começam a questionar se eles nasceram para ser escravos, já que sentem e veem o que os humanos também vivenciam. Diante disso, um grupo de androides se rebelam, mata seus patrões e fogem de Marte para a Terra. O livro também aborda a religião como sendo uma religião praticada pela maioria das pessoas desta era, em que se assemelha em partes com o cristianismo e budismo. Essa religião ela é regida pela empatia. Ela convida todos os seres a exercerem a empatia através de um simulador em que o fiel entra em conexão com Wilbur Mercer, messias dessa religião. E é interessante notar que até a conexão religiosa dessas pessoas é feita por intermédio tecnológico, através de um joystick e de uma tela, se assemelhando hoje, aos dias atuais, com os jogos de realidade virtual. Com o tempo e com a rebelião, os próprios androides lançam à tona a farsa do mercerismo, por intermédio de um comediante televisivo, Buster Gente Fina. Os próprios androides quebram uma das estruturas que ainda mantém a moral humana e a questão da empatia vigente nessa sociedade degradada, que era empatia, que é a doação em prol do outro. O mercerismo era a vitalidade da empatia humana nesse universo, a religião vigente da época e ao qual estabelecia o senso de justiça e de doação em prol do outro. E quando os androides revelam que o mercerismo era uma farsa, era gravado em um estúdio com um ator aposentado de Hollywood, da velha Hollywood, já degradada também naquela época, os humanos ainda assim continuam acreditando em Wilbur Mercer. Porque se o mercerismo não existir, nada existe, a realidade não existe, e as coisas edificantes passam a não ter sentido algum. Tudo está fadado à ruína de vez. E em contrapartida a isso tudo, enquanto os seres humanos vivem uma vida miserável em termos de vida por si só mesmo, eles, por exemplo, não têm nem mais animais de estimação, porque os animais estão extintos. E o protagonista sonha em ter uma ovelha de verdade, porque até então ele tem uma ovelha elétrica.
É por isso que o título original do livro é: será que os androides sonham sonham com ovelhas elétricas? É justamente porque os seres humanos sonham em terem ovelhas de verdade. Então o título já é genial também, o título original desse livro. E os androides também têm algo mais palpável e lógico para se prender à sua existência: o anseio pela vida e pela liberdade. Aqui não é o mercearismo que os tornam empáticos ou humanos, é simplesmente a vontade de viver e sentir tudo que a vida possa de os oferecer, de bom e de ruim, aceitando e se entregando à sua própria existência tal qual ela é. Então, esse apego pela existência e pela vida torna os androides até mais empáticos do que os próprios seres humanos que os criaram. E aqui chegamos no filme Blade Runner, de 1982. E digo, o que seria o livro se não fosse os filmes? O filme, principalmente de 1982, que é o filme que traz à tona o que seria essa sociedade distópica descrita pelo livro. Qual seria o estilo dessa sociedade? Como que seriam as ruas dessas cidades tomadas pelas grandes corporações e com o Estado minimamente participando da vida dessas pessoas? O que dita essa sociedade são mega corporações, mega empresas, em que estampam a todo momento as suas logomarcas naqueles telões de LED, enquanto o povo nas ruas andam pelos lixos e debaixo de chuva ácida. Nessa sociedade não existe mais vida, nem vegetal, nem animal. A flora, a fauna foram todos consumidos. E o que existe agora é uma alta tecnologia em prol do egoísmo e da individualidade humana. E para resumir bem esse filme de 1982, eu vou deixar aqui a cena que marcou, uma das cenas que mais marcaram a história do cinema, que é o monólogo que o androide tem com o ser humano. E é justamente na cena final em que o androide resolve salvar esse ser humano. E na minha visão particular, eu entendo que a atitude desse androide em salvar aquela vida humana é justamente pelo fato que seria contraditório acabar com algo que ele prezava tanto, a vida. Pois esse androide, através da vivência que ele teve, através de tudo que ele sentiu e de tudo que ele viu, ele criou um apego enorme à existência e à vida dele aqui na Terra. E ele acabou tendo uma aflição em saber que aquilo ali estaria acabado naquele dia, porque seria o último dia de vida dele, dado a validade de fabricação dele. Então, diante disso, seria contraditório ele acabar com algo que ele aprendeu a prezar tanto, que seria a vida. E a partir daí a gente se coloca diante de uma parede, porque os testes que diferenciavam os seres humanos de máquina eram justamente isso, eles analisavam o androide através da falta de empatia. E os androides acabaram desenvolvendo essa empatia justamente pelo apego à própria existência e à própria noção de vida que eles tiveram. Eu vi coisas que vocês humanos não acreditariam.
naves de ataque em fogo na encosta de Orion. Eu vi raios cósmicos brilhando no escuro perto de Tannhauser Gate. Estes momentos ficaram perdidos no tempo. Como lágrimas na chuva. Hora de morrer. I always knew you were special. E finalmente a gente chega no filme Blade Runner 2049, que na minha opinião é o melhor de todos. Blade Runner, além de ter um roteiro beirando a perfeição, é um filme contemplativo, com uma fotografia extraordinária, em que cada detalhe diz muito sobre aquele universo. Em espaços fechados, existe luz e água em tons dourados, que remetem à vida, à criação. E em espaços abertos tem sombra e chuva ácida, em tons cinzas que remetem à falta de vida, terras áridas e inférteis. Em tempos remotos desse futuro distópico, a vida se perpetuava nas matas, do lado externo, e agora a vida está nas mãos das corporações privadas que criam suas criaturas em laboratórios ultratecnológicos. Uma palavra marcante, tanto no livro quanto no filme, é a empatia. Nessa sociedade distópica há traços fortes da falta de empatia. Esses traços estão no clima áspero e inóspito, na poeira radioativa deixada pela guerra, na falta de fauna e flora. Tudo é reflexo da maximização do indivíduo e da pregação do estado mínimo, das grandes corporações e do livre mercado na vida das pessoas. Então não me importo nem um pouco, na verdade, de morar num cubículo, não me importo de dormir pouco, de me alimentar mal, não me importo se os japoneses gostam ou não gostam de estrangeiros, nem nada disso, né? Contanto que eu possa me perder pelos becos, subir nos telhados, vagar no meio dos vultos dessa multidão sem rosto e depressiva, pra mim é bom.